fase terminal existe? Meu nome é Daiane, sou médica especialista em cuidados paliativos e hoje vim conversar com vocês sobre essa palavra, né, essa expressão. Ai, fulano tá em fase terminal, tá nas últimas. É certo falar assim? Não é. Não é certo falar assim, porque as pessoas não têm fase terminal. Pessoas têm vida. Quem tem fase terminal são algumas doenças. As doenças têm fases de tratamento, fases em que a cura ainda é possível, fases em que a cura já não é mais possível, mas uma estabilidade pode se apresentar e aí a pessoa pode viver por bastante tempo. E existe uma fase em que a doença entra em terminalidade, que é quando a doença entra num caminho já de declínio, de progressão, a pessoa entra em declínio progressivo de forma irreversível. Nada mais é capaz de segurar a progressão daquela doença, nada mais é capaz de fazer a pessoa voltar ao estágio em que ela estava antes. Então, a doença, sim, pode entrar numa fase de terminalidade. Quando a gente fala em termos de terminalidade, a gente fala em meses de vida, lembrando que o prognóstico ele é muito difícil de se fazer, porque tem muitas variáveis envolvidas. Então, existem algumas escalas dentro dos cuidados paliativos que a gente pode sim utilizar para nos ajudar a ter uma noção de prognóstico, nunca é algo certeiro. Então, doença em fase de terminalidade, a gente está falando em meses de sobrevida daquela pessoa. A gente também pode falar em fase final de vida, quando a gente já está falando em semanas, tá? Existem critérios clínicos que a gente usa para avaliar quais são essa mudança. A terminalidade, então, também pode ser chamada de finitude. E a próxima fase é quando a pessoa tem semanas de vida. E aí a gente está falando em fase final de vida, são semanas, e o processo ativo de morte. O processo ativo de morte são horas de vida, né? É o momento ali em que a pessoa entra em processo de morrer, também de forma irreversível, e esse processo dura horas. É um processo extremamente variável, pode ser assintomático, pode ser de uma forma um pouco mais leve, mais tranquila, como pode ser um pouco mais agitado, um pouco mais sintomático, um pouco mais caótico, e aí a gente precisa entrar de uma forma um pouco mais ativa nesse cuidado de final de vida. Mas existem essas diferenças, então, de terminologias, e falar o paciente é terminal, isso é inadequado, isso é incorreto e nós não devemos fazer. Tá bem? Já tinha ouvido falar sobre isso? Se não tinha, comenta aqui embaixo, se inscreva, curta, compartilhe com os teus amigos e nós nos vemos no próximo vídeo.